Olá pessoal, aqui é o Gabriel, técnico da CMTech, e hoje eu vim apresentar para vocês, no nosso painel, dando continuidade ao menu 0 na parte de grupos. Girando nosso botão de navegação até o item 8, começa as configurações dos grupos. Deixa eu só chegar neles aqui. Aqui nós temos o item 8, escrito frio, e abaixo nós já temos grupo 1 igual a 0. E nesse item, a gente vai fazer quantos graus acima a gente quer que acione as partes de refrigeração, seja exaustores, seja qualquer outra coisa que o cliente tenha para refrigeração. Nesse caso, eu coloquei aqui 3 graus acima, mas você consegue regular de grau em grau. Deixando em 0, essa função fica desativada. Mesma coisa para no item 9, que vai acionar o grupo 2, caso o cliente tenha mais de um grupo de ventiladores, de exaustores, enfim. No item 10, para um terceiro grupo, e no item 11 para um quarto grupo, mas atentamos que liga no grupo 5, não no grupo 4, pois o grupo 4 é o de nebulização. No item 12, nós temos a mesma coisa que no frio, só que para aquecimento, aqui escrito como forno, em quantos graus abaixo da temperatura eu quero que ele ligue o forno para aquecer o barracão. Chegando no item 13, nós temos a parte de bloqueio do vento. O bloqueio do vento nada mais é do que quando ocorre o acionamento do sensor do vento, a cortina para de ser manejada por temperatura, apenas por vento. Mas isso somente na parte de descida, pois a cortina ela continua subindo, caso a temperatura ainda esteja fria, mas ela não desce, certo? E esse tempo que ela vai ficar bloqueada por questões de temperatura está demarcado aqui, em 5 vezes 45 segundos. Ou mais ou menos, mas por padrão de fábrica vem em 5. Aqui também, se a gente deixar com 0 vezes 45, o vento fica desativado. Ou seja, tanto faz se você acionar o vento tanto manualmente quanto com o vento mesmo, o sensor de vento, né? Ele não vai manejar por vento. Isso é bom também em situações onde o sensor de vento quebrou ou algo do gênero e você precisa fazer alguma manutenção, daí você deixa ele em 0, deixando o painel manejar apenas por temperatura e não mais por vento. Seguindo aqui com o nosso botão de navegação, a gente chega na opção de desativação de vento. É quantos graus acima da temperatura ideal, da temperatura desejada, configurada lá no item 2, no vídeo passado, quantos graus acima da ideal o pavilhão ele vai aceitar vento, justamente para resfriar o pavilhão. A gente consegue calcular aqui também, adicionando no botão mais e menos 1 grau. Seguindo para o item 15, nós temos as configurações de curva. Aqui, como podemos observar, temos dois números. Aqui o 4, de padrão de fábrica, e o 0. O 4, a gente consegue configurar e mexer de quantos em quantos dias a temperatura ideal vai baixar de meio em meio grau. E essa diminuição de temperatura, ela é gradativa. Como assim gradativa? Ela vai baixando de meio em meio grau em 4 dias, daí no próximo já vai ser em mais dias e assim vai indo. Por exemplo, com 23 graus, quando chegar em 23 graus, ela já vai estar, por exemplo, a cada 10 dias baixando meio grau. E assim por diante. E o 0 aqui, a gente tem quantas vezes essa alteração da curva já foi feita, dentro desse lote, no caso, certo? No próximo item, no item 16, a gente tem a ventilação mínima. Quanto tempo os exaustores vão trabalhar em ventilação mínima? 1 segundo, 10 segundos, enfim, a gente consegue regular de segundo em segundo. Isso daqui é tanto para manejo de gases, quanto também para caso o painel trabalhe só com ventilação mínima, onde a gente vai ver mais configurações disso lá no menu 1. No item 17, a gente também tem a ventilação mínima desligada. Quanto tempo que os ventiladores vão ficar desligados para, novamente aqui no item 16, ligarem de novo. Então ele vai ligar durante o tempo que for configurado no item 16 e vai ficar desligado durante o tempo que for ligado no item 17. E daí vai voltar a ficar ligado no item 16 e assim por diante. Trabalhando como uma ventilação mínima, deixando sempre os exaustores trabalhando, descansando, trabalhando, descansando. No item 18, a gente tem a parte de nebulização. Aqui é a mesma coisa do que ali os exaustores, que é quanto tempo vai ficar ligada a nebulização e quanto tempo vai ficar desligada. Por exemplo, no item 18 a gente tem a parte de ligada, quantos minutos vai ficar ligada a nebulização, e no item 19, quantos minutos vai ficar desligada. Seguindo para o item 20, nós temos a parte de umidade.
Aqui nós temos algumas informações. Um parâmetro que a gente vai ajustar para acima de qual umidade a gente começa a nebulizar. A umidade atual, lida pelo nosso sensor de umidade, que vai instalado fora do pavilhão, e a temperatura externa, que também estará instalada fora do pavilhão. Aqui a gente consegue aumentar o parâmetro até abaixo de quanta umidade a gente quer que comece a manejar a nebulização. Por exemplo, 88, 90, mas não muito acima disso, pois daí vai ser uma nebulização que não vai ser efetiva, visto que o pavilhão já vai estar úmido o suficiente. Para terminar, no item 21, nós temos o IP, que ele é configurado lá no menu 2, que a gente vai ver no próximo vídeo, mas aqui a gente já tem a informação para conectar via aplicativo no painel e também para ter algumas outras informações, certo? É isso aí, pessoal. Para esse vídeo é só. Os nossos contatos estão na descrição e aqui também embaixo no nosso painel tem os números de WhatsApp para contato.